Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler alguns versículos na palavra do Senhor, nosso Deus. Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler o versículo 49 até o 51. Aleluia. Na quarta-feira, não agora passada, que foi o jejum, mas na anterior, nós aqui comentamos a respeito do Evangelho de João, não é, o capítulo 11, aonde Jesus estava ali posicionado na casa de Lázaro, que estava morto, e ele chamou Maria, né, para fora da casa. Maria caminhou com ele, recebeu a ministração, viu o milagre, não é, e recebeu lá o favor de Jesus Cristo, que foi justamente a ressurreição do seu irmão. E hoje nós vamos falar também a respeito de um homem que Jesus também o chama. Amém? Jesus também o chama, não é, do seu sofrimento, da sua angústia, daquele momento e daquela fase, daquele tempo em que ele estava vivendo. Não é? Nós conhecemos bem a história de Bartimeu, porém nós hoje vamos caminhar, não é, de um lado diferenciado aí do que é o básico aí, que é o clamor de Bartimeu, não é? Versículo de número 49 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos diz assim: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego Bartimeu, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Amém? Só esse trechinho da palavra do Senhor nosso Deus, não é? Vai ficar aí para você. Pode deixar ela aí na tela. Cadê ela? Cadê a... Ah, é o menino lá que põe? Deixa ela aí na tela, lá, aí, ó. Deixa aí, ó. Parou para Jesus e chamar e tal. Nós vamos trabalhar bastante em cima disso daí. Pode deixar explícito aí. E amados, e eu queria só dizer para os irmãos, não é, para você atentar para a última parte do versículo aqui, dessa tradução. Essa tradução é um pouquinho diferente, mas, não é, diz assim, ó: então Jesus disse: a sua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, né, pela estrada. Põe o outro versículo para mim também. Olha lá, imediatamente recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? E eu quero dizer para você que esse fato na vida de Bartimeu, eu quero chamar a tua atenção justamente para isso. Não é que o original, ele nos mostra justamente algo na vida de Bartimeu, assim, ó, que aconteceu. Bartimeu não é como aquele cego de nascença lá do Evangelho de João, do capítulo 8, não é? Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Porque ele nasceu cego, não é este. Não é? E nem tampouco, não é, o outro também que foi curado, também não é dessa forma. Bartimeu é um caso separado. Bartimeu é um caso em que, não é, ele, por uma fatalidade da vida, ele ficou cego. Não é algo que aconteceu na vida dele. Nós não sabemos exatamente a faixa etária, não é, que aconteceu isso, quantos anos ele tinha. Mas o fato é que, não é, algo dessa natureza, quando acontece, não é, justamente você vai perder aí um dos sentidos, não é, que você tem, que é a visão, e é algo, todos eles são de ordem principais na nossa vida, mas não é, a visão principalmente é aquilo que traz para você, não é, as informações para o seu ser interior, a sua natureza, ou seja, o seu homem interior, não é? Então, todas as informações da sua natureza interior, não é, alma e espírito, elas estão através de dois órgãos, através do ouvido e através da visão. São os dois órgãos que levam as informações para dentro do seu ser. Os demais não, os demais é justamente para o seu corpo, né? O olfato, essas coisas, tudo vai estar
relacionada ao seu corpo. Mas a audição e a visão, ela está relacionada ao homem interior, à natureza, né, espiritual que nós temos dentro de nós. Amém? Então, isso daí são os fatores. Então, a Bíblia diz que ele, né, ficou cego, só que a visão também, ela favorece justamente o exterior. Ela favorece as duas naturezas. Não é? Então, ela favorece o homem exterior e ela favorece, não é, o nosso ser interior. Então, amados, ele perdeu, não é, uma dessas faculdades e aí se tornou uma situação difícil. Então, é assim, olha, quando isso ocorreu, não é, como diz aqui a palavra do Senhor, ele disse, ó, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver novamente. Ou seja, eu quero recuperar a minha visão. Eu quero recuperar aquilo que eu perdi. Eu quero ter de volta aquilo que eu tinha. Eu quero, através daquilo, né, que eu tinha, eu quero novamente recomeçar a minha vida. O que ele estava pedindo para Jesus era essas coisas. Não é? Quando ele pediu a visão de volta, ele estava pedindo a sua vida de volta. Ele estava pedindo, não é, as oportunidades que ele tinha de volta. Ele estava dizendo para Jesus, olha, eu tive bastante sonhos, eu fiz bastante planos, mas infelizmente, eles numa certa fase da minha vida, eles se interromperam. Mas, não é, os meus planos são esses, de retomá-los. Eu quero retomar todos os meus planos, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu quero reavaliar todos os projetos que eu tinha, porque eu preciso, e para isso eu preciso justamente, de ter a minha visão de volta. Então a Bíblia, na verdade, ela está nos informando que as coisas, elas às vezes acontecem num certo tempo da nossa vida, e isso traz mudanças drásticas, não é? A cegueira de Bartimeu, quando aconteceu isso, Bartimeu, as primeiras coisas que ele começou a perder foi assim, a sua independência. Ele começou a ser uma pessoa, não é, totalmente dependente. E a dependência vai trazer o quê? A necessidade. A necessidade, ela vai gerar o quê? A pobreza. Então vejam que Bartimeu, ele começou a perder muitas coisas, esse dano, esse acontecimento. Vamos tratar de acontecimento, porque eu quero que você comece a fazer uma introspectiva, uma introspecção, não é? Ou uma autoanálise na sua vida, para que você possa, dentro da palavra de Deus, não é, se reanimar aí para buscar uma saída, uma solução para então aí o teu problema. Amém? Então nós temos aí também a incapacidade, a cegueira deixou ele incapaz. Não é? E, por consequência disso tudo, veio, então, a escuridão. Então, vejam que a dependência, Bartimeu, ele se tornou dependente. E a dependência, ela traz os ais. Né? Ela traz o sofrimento. Porque quando você depende de alguém, você se torna refém daquela situação. Quando você precisa de alguma coisa, quando não é, você acaba se tornando refém daquilo. E você, muitas vezes, dependendo das situações, você pode tomar outras decisões. E esse caso ficava difícil, porque ele dependia das pessoas, ele precisava até então das pessoas. Porque ele estava ainda aprendendo as coisas, ele estava aprendendo a lidar com essa nova situação, essa nova fase na vida dele. Não é? E precisava das pessoas. Então, certamente, precisa com certeza. Não é? Certamente, você vai ver assim que, quando você pega uma pessoa e ela, por alguma fatalidade, ela se torna... não vou falar deficiente, né? Mas ela tem alguma deficiência na sua vida. É muito comum as pessoas colocar ela junto de pessoas que também passaram por essa experiência e que também são deficientes. Para que essas pessoas com mais experiência nesse campo possam instruir o novo deficiente agora. Não é? Então, por exemplo, Bartimeu ficou cego. As pessoas que conviviam com ele, todas elas enxergavam. Então elas não sabem lidar com o cego. Então Bartimeu precisava de outro cego.
Precisava de pessoas que tivessem cegueira para poder compartilhar e instruir, para poder treinar Bartimeu. Não é? Para poder treinar Bartimeu. Hoje os psicólogos até fazem isso, não é? Estudam bastante para poder ajudar as pessoas nas suas deficiências. Aí. Mas naquele tempo era mais comum. Tanto é que, acho que o Evangelho de Mateus fala sobre 2 cegos, né? Não fala sobre 2 cegos? Não é? Mateus, não é? E aí vem aquela pergunta. Bom, afinal de contas, eram 2 ou eram 1? Ou era um cego só? Era 2 ou 1? Era 2. Era 2. Os outros evangelistas destacam Bartimeu. O outro cego é, na verdade, assim, ó, não menos importante como pessoa, mas a atitude dele não se destacou como se destacou Bartimeu. Entendeu? Então, Bartimeu é o que caminha. Havia, sim, mais de um cego lá, assim como havia muitos leprosos, muitos outros cegos lá. Né? Então, quando alguém perguntar para você, era 2 ou eram 1 cego? 2. Eram 2 cegos, não é? Mas aqui o trabalho foi feito de um só. E Jesus curou quem? Curou os 2. Curou os 2. Porém, a história, ela se retrata em cima de Bartimeu. Porque Bartimeu tem um histórico, não é? Do Cristo, filho de Davi. Bartimeu tem um histórico de tornar a ver. É exatamente isso aí. Então a Bíblia está caminhando com Bartimeu. Então, amados, quando aconteceu disso, certamente, não é? Vai aprender a conviver com pessoas que também tiveram deficiências. E se você pega uma pessoa que ela já aprendeu a lidar com a situação, tem um curso. A vida tem um curso, um ritmo. Não é? Se ela ainda não aprendeu, a vida também vai criar um outro curso e um outro ritmo. Quando você conversa dentro do seu natural com uma pessoa, e ela é uma pessoa que ela é para cima, ela pode não estar lá em cima, mas ela é diferente o seu espírito, é um espírito avivado, é uma pessoa que acredita, que tem fé. Pode não estar vivendo um momento excelente, mas ela acredita na excelência do momento. E aí, às vezes, você conversa com outro que não tem o mesmo arranque, não é? Então, aí você vê como que vai ficar a sua alma. Você que está precisando ali de uma resposta. Quando você, às vezes, passa por um momento difícil e você se encontra com uma pessoa e relata para ela, oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Você fala, rapaz, ó, aconteceu um probleminha assim, 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 assim. Agora, você abriu o seu problema. O que vai restar de você agora, assim, ó, é o que vai vir daquela pessoa. De repente, essa pessoa vai dizer para você assim, não, mas nós vamos, no caso de ser um cristão, nós vamos confiar no Senhor. O nosso Deus é o Deus que livra. O nosso Deus, entendeu? É o Deus dos livramentos. Quando a gente abre a Bíblia, a gente entende, não é? Que os homens têm problemas. E Deus é a solução de todos os problemas. Que muitas são as aflições, as lutas do justo. Mas o Senhor os livra de todas as suas lutas. Quer dizer, nós temos luta, mas Deus nos livra. Não é? Mas você pode pegar um Gideão na fase 1. Né? Gideão na fase 1 é... Senhor, então, rapaz, você vê, né? A gente aceitou Jesus, tal, mas que luta, né, irmão? Olha, é um problema, rapaz, a gente não sei também, viu? Puxa vida, eu tenho andado espiritualmente descadeirado, cara. Estou numa situação também espiritualmente difícil, rapaz. Eu fico até meio confuso, rapaz. Tem hora que eu sei se eu creio, se eu não creio, mas aí sei lá, rapaz, assim, entendeu? Então aí você vê agora o resultado dessa pessoa. Qual vai ser o resultado dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa para cima ou ela vai ser uma pessoa para baixo? Se ela conversar com o para cima e se ela conversar com o para baixo, como é que ela vai ser? Se ela conversar com aquele que é para cima, como é que ela vai ser? E se ela conversar com aquele que é para baixo? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Ela pode ser ela mesma. Ela pode conversar com o para cima e ficar para baixo. Tanto é que quando conversar com o para baixo, fica para cima. É ou não é? Nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos. O que eu quero que você entenda é o seguinte, entendeu? Que você tem que se haver com Deus.
e aproveitar os testemunhos, os problemas, as dificuldades e as coisas à sua volta, mas a sua confiança tem que estar em Deus. Amém? É a sua soberania espiritual. Não é o fato, não é, de você conversar com alguém. Por exemplo, a pastora hoje, ela está com o olho quando fica vermelho, conjuntivite aí e tal, não é? Não está assim bem forte, mas estava vermelhinho ontem, né? Aí ficou meio assim, aí hoje o outro está vermelho também. Né? Ela falou, ó, alguém falou que pode ser conjuntivite, não sei o que tal. Eu falei assim, e esse alguém assim não é um médico, não é alguma coisa? Não, é a mulher lá. Eu falei, então tá bom, então, se a mulher falou, ela tem razão. Ó, pode ser mesmo, tá bom. Aí hoje alguém chegou para ela e falou assim, nossa moça, isso é conjuntivite. Olha, isso aí é perigoso até deixar cego. Até ela não está nem aí, ela virou as costas e não, né? Ela não liga para isso, não é desse jeito. Mas eu já ligo. Se eu tiver conjuntivite e alguém chegar para mim e falar, nossa, isso aí pode ficar cego. Eu falei, mas eu já vi também dar câncer em língua. Eu também já vi dar câncer em língua. Não é, irmão? Não é, pastora Marisa? Ué, o que é isso, capeta? Você vem passar informação para mim, rapaz? Vamos cortar essa língua aí, rapaz. Em nome de Jesus. Não é? Então, amados, assim, ó, você é um indivíduo diante de Deus, portanto, o seu comportamento, a sua fé, a sua atitude, sabe, o seu movimento diante de Deus, ele tem que ser extremamente pessoal. Você não pode depender, tá certo que uma pessoa para cima, uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, ela vai te ajudar, mas se você também não for uma pessoa disposta, não adianta. Não adianta. Entendeu? Então não é com quem você se comunica, é você mesmo. É você mesmo. Se você então agora vai para o perfil de Bartimeu, você vai agora analisar ele, a situação dele. A Bíblia fala muito sobre ele. Muitas coisas a Bíblia nos informa a respeito de Bartimeu. Primeiro, sua fala, Cristo, filho de Davi. Ele não está chamando Jesus Cristo, aquele que cura. Ele não está falando por apenas uma informação que deram para ele, que um homem chamado Jesus, que veio lá da Galileia, está nele que cura, libertando. Não era ele, Jesus, que Bartimeu invocou. Então a Bíblia está nos falando de alguém que tem uma raiz de conhecimento. Então Bartimeu não era uma pessoa leiga espiritualmente quanto às promessas de Deus, quanto ao envio do Messias. Quando ele invoca o Cristo, filho de Davi. Do trono de Jessé brotará o rebento. Está lá profetizado. Esse aí. Porque todo mundo conhecia Jesus, o filho de Maria. Não é ou não? Não é? Nascido aqui e tal. Ele não. O que ele invocou foi o filho de Davi. Foi o Messias. Foi o enviado. Foi o profetizado. Foi aquele que veio de dentro do coração de Deus. Então você vê que Bartimeu não era uma pessoa espiritualmente comum. Tinha algo dentro de Bartimeu. Havia um conhecimento. Havia algo a mais no intelecto A respeito da pessoa de Jesus. Amém? Talvez por isso seja ele manifesto nos demais evangelhos. Tomaram a pessoa dele pelo destaque. Outra coisa que você vai perceber, que Bartimeu, embora as pessoas ao seu lado, não o ajudassem, isso estimulava e o motivava cada vez mais. Ou não? Nos textos aí anteriores aí, diz assim, olha, que ele clamava por Cristo, filho de Davi,
E aqueles que estavam próximo dele mandavam que eles se calassem. E ele clamava ainda mais. A sua luta, o seu problema, na nossa luta, como nós nos comportamos. Você já leu aquela frase que quanto mais você reza, mais assombração aparece? Não é? Então, se você está rezando muito, está aparecendo muita assombração, então, para de rezar, meu. Para de rezar. Você está rezando para o santo errado. Não é assim? Agora, se você está orando e a luta está aumentando, ore mais. Você sabia que tem crente que começa a fazer o jejum e a coisa complica? Aí ele se assusta, ele fala, ai meu Deus, ele não tem disposição de enfrentar o problema. Então ele recua e o problema fica mais forte. O problema aumenta. Sabia disso? Fica mais forte. Porque a Bíblia fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é que Deus virou as costas para o indivíduo, não. Não tem prazer naquela situação, naquela condição dele. Deus não se alegra com isso. Então Deus não vai se alegrar, logicamente. Né? Isso não deixará, ou seja, não deixaremos Deus alegre se fizermos um voto ao Senhor e a luta chegar e nós desistirmos. Se criarmos um posicionamento no nosso coração e a luta chegar e nós recuarmos. Isso não vai gerar uma alegria no coração de Deus. Mas, se chegar a luta e nós continuarmos, e se a luta aumentar e nós perseverarmos, você pode ter certeza que da onde Deus estiver, Ele vai parar. Aleluia, e vai te dar atenção. Amém? Então o perfil de Bartimeu não era esse perfil de desistir porque a luta aumentou. De entregar os pontos porque os problemas começaram. Amados, a Bíblia fala que é para você procurar saber de quem são os espíritos. As 3 formas espirituais. Quais são elas? Já falei bastante aqui, vocês têm que aprender. Humana, espírito do homem. Teu espírito, o meu. O espírito de Deus e o do diabo. Se a forma espiritual é demoníaca, ela é divina ou ela é humana. O que significa isso? Significa assim, ó. Quem trouxe essa situação para você? Foi uma voz humana? Ou foi uma voz espiritual? Espiritual de qual lado? Não sei. Bom, eu te explico para você. A forma mais fácil. Isso te trouxe estímulo ou desânimo? Não, olha, me trouxe medo, estou apavorado, estou desesperado, estou querendo recuar. Então tem uma grande chance de ser uma voz maligna. Porque a voz do Espírito não é voz de covardia. Amém? Não é uma voz medida. Mas é uma voz estimulante. É uma voz que fortalece. É algo que nos impulsiona. E aí você está medindo. Não é? De quem são os espíritos. Mas aquilo que te contam, que te arrebenta, que te acaba com você, pisa na cabeça disso. Você tem um problema sério, gravíssimo. Você já viu que você está bem na vida, alguém chega para você e conta alguma coisa de alguém e isso te deixa mal? Por que você ficou mal? Primeiro, que não é o você. Segundo, o problema não é seu. Terceiro, o que você pode fazer? Ficar mal? Vai ajudar a pessoa? Vai orar, meu irmão. Tenha isso em você. Nós somos indivíduos, nós somos diante de Deus separados. Irmãos, pega lá no Gênesis. Ô Adão, você me desobedeceu? Bom, tipo net, né, Senhor?
Tipo assim, ó. A mulher que tu me desse, ela me enrolou. Ela chegou aí toda sedosa, não é? Toda flu-flu. Não deu outra. Deu um nhaque na maçã lá rapidinho, Senhor. Mulher, você enrolou Adão, você me desobedeceu. Senhor, aqui. Tipo net. A cobra chegou e ela veio disfarçada de gazela. Nem saquei. Pensei que era a minha imaginação. Pensei que eu estava, por um momento, até, né, falando assim, com a árvore mesmo. Mais um sentimento meu, uma coisa assim. Então, a serpente me enganou. Aí Deus foi lá na serpente. Aí o capeta olhou para Deus. Fazer o quê? Né? Então Deus começou assim, ó. Maldita é a terra por tua causa. Com dor você vai ter filho. E você vai comer pó e rastejar sobre o seu ventre todos os dias da tua vida. Já que ninguém tem culpa, eu vou cobrar a cabeça de cada um. E aí? Sabe por quê? Porque Adão não era Eva, Eva não era e nunca foi Adão. E nenhum dos dois era o capeta. E o capeta não era nenhum dos dois. Então Deus tratou como indivíduos. E assim Deus vai te tratar, e vai me tratar, e vai nos tratar. Amém? Então, amados, aprenda isso. Minha luta, meu problema, minha fé, meu posicionamento. Amém? E eu vou caminhar com Deus. Precisamos de ajuda? Sim. Comunicai com os santos as vossas necessidades. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. E vamos para frente. Mas você vai dar fruto e o teu fruto vai permanecer. Bartimeu, fica na sua, cara. Fica na sua. Fica você na sua. Fica você. Cristo, me ajuda. Eu vou clamar. Aleluia, eu vou pedir para quem pode me ajudar. Ô Bartimeu, que isso, rapaz? Que isso? Isso é adoração, isso é louvor, isso é oração, isso é necessidade. Mas estou indo atrás de quem pode. Estou indo atrás de quem dá. Sabe, amados, seja espiritualmente arrogante diante dos desafios da tua vida. E pode invocar o teu Deus quando você se sentir humilhado, quando você se sentir o passado para trás, quando você se sentir enganado, pode invocar a justiça do teu Deus. Pode dizer, meu Deus é justo, o Deus que eu sirvo é justo. Hoje eu sou fragilizado diante da situação, não tenho como resolver, mas eu tenho quem resolve. E eu vou clamar ao meu Deus. Sabe, amados, uma vez nós renovamos um contrato de locação. Acho que no ano de 94, 89, 90, 91, 90, mais ou menos 93, 94. E o cara renovou lá e ele trocou de contador. E era sempre uma renovação normal. E o cara fez outro contrato, tudo direitinho e tal, levou lá para a gente assinar. Eu falei para ele, por que você fez outro contrato? Ele não se renovou automaticamente aquele que tinha e tal. Mas eu acho que ele não tinha mais. Ele fez um novo e tal. Aí tudo bem, vamos assinar, reconhecer o filme tudo direitinho. Ele falou, agora, o valor disso aí é o valor de um aluguel. Você está me devendo. Eu falei, isso não sou eu que pago, quem paga é o dono do imóvel. Pelo que eu sei, é o dono do imóvel, não é? É o que aluga. Não é? Não sou eu. Vou alugar um imóvel e ainda vou te pagar posso pagar a taxa de quando você vai alugar um imóvel, lá o cara vai levantar o seu cadastro, é diferente. É uma taxa, mas não o valor de um aluguel. Ele falou, não, o valor do aluguel você tem que me pagar. É obrigação sua me pagar, porque eu fiz isso aqui e tal. Eu falei, mas você não fez para o dono do prédio? Não foi ele que contratou você? Eu tenho um contrato aqui, ó. Entendeu? Qual que vai valer? Esse aí ou esse aqui? Não, vai valer esse aqui. Eu falei, então você tem que conversar com o dono. Foi ele que te contratou. Eu já tenho um contrato assinado. O meu aqui só se renova. E já está aqui, ó. Está renovado porque já passou o prazo de pedir a dispensa, pedir o local e tal.
E ele começou, não, porque vocês têm que pagar, porque não é justo eu trabalhar, não sei o que tal. Elizabeth falou assim para ele, a pastora Elizabeth. Não era pastor naquele tempo, né? Mas já sabia dar unhada. Fez o cheque, quanto que é o valor? Tanto. Ele ficou sentado na mesa aqui assim. Ela fez o cheque, assinou, pegou o cheque, pôs na frente dele assim. Ele ficou olhando e falou assim, ó. Deus é justo. E se você tiver com mentira, tudo isso que está aqui, e mais um pouco, você vai comprar remédio. Nossa, não. Meu, não. Aí o cara ficou olhando para ela e falou, não, desse jeito eu não quero. Mas não é direito seu? Se é seu direito, tá aí, pega. Mas você vai comprar remédio com isso daí. Você não vai gastar isso aqui num litro de gasolina para o teu carro, nada. Vai ser tudo em remédio e um pouco mais. Agora, se eu verdadeiramente devo isso aí, está pago. Só me dá o recibo. Aí ele levantou e falou, não, assim não vou querer não. Tá bom, então vê do jeito que você vai querer e me volta aqui. Aí o dono ligou e falou, houve um equívoco aí, o rapaz, né, tal. Eu falei, não, mas já acertei com ele, tudo bem. E aí, irmãos? Mas você faz isso, mas quando você tem comunhão com Deus. Você confia em Deus. Quando a gente não tem, a gente tem medo. Fica preocupado. Você entendeu? Fica preocupado, porque vai que o cara pega o cheque. Rodamos, né? Rodamos. Bartimeu tinha convicção do nome que ele tinha invocado. Bartimeu sabia em quem ele tinha crido. Amém? O apóstolo Paulo falou mais tarde, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso. Diga assim, meu Deus, em quem eu tenho crido, Ele é poderoso. Poderoso! Poderoso! Aleluia! Cadê o Zezinho que fica ali, o redondinho? Vocês sabem que relógio que atrasa não adianta, né, irmãos? Não é não? Relógio que atrasa não adianta. Aí deixa para lá. Mas, amados, outra coisa que você vai perceber em Bartimeu, que a Bíblia também nos fala, é a prontidão. É assim, ó, a expectativa da oportunidade. Da oportunidade. Ou seja, muitas vezes a promessa passa perto de você. E você só vê quando ela passou. Você não está ligado. A oportunidade passa, mas você não está ligado nela. Passou. E aí quando você vê, é a mesma coisa. Você está no ponto de ônibus lá esperando o ônibus. Mas você está distraído. Você sabe que o ônibus vem, vai passar ali. E você está distraído e tal. E a pessoa que está com você, ela não tem nada a ver com o lugar que você vai, tá? O ônibus dela é outro. Senão você vai ficar folgado, né? Mas não, sempre alguém vai dar com a mão para o ônibus. Mas esse ônibus, entendeu? É só você que vai pegar. Ninguém mais faz. A linha que ele faz, ninguém dali do ponto não vai. Portanto, senão a minha história não dá certo, né? O capeta entra no meio e fala, não, o outro lado dá com a mão, você entra. Mas, amados, se você não ficar atento, aí, de repente, passa o ônibus. Qual foi esse ônibus que passou aí? Aí você vai para tal lugar assim. Oh, era o meu. Pois é. Era o meu. Era o seu. Mas vem outro. Mas aí o camarada se distrai novamente. E a conversa está boa. E para daqui, para de lá, e para daqui, para de lá. Aí ele olha o ônibus, passou. Aí ele olha para a pessoa olha para ele e fala assim, ó.
já era. Bartimeu, amados, Bartimeu, ele não perguntou quem passou. Ele não perguntou quem era aquele, ou o que era aquilo, ou que movimento foi aquele. Bartimeu era aquele cara que estava lá no ponto, mas estava assim, ó. E a hora que o ônibus dele chegou, entendeu? Ele não deu com a mão, ele pulou na frente. Porque esse precisa parar, porque eu preciso entrar. Não vai fazer isso não, hein? É bem perigoso da CT, BO, da Atena, da um monte, não vai entrar na frente do ônibus. Não, senão o cara não para. É melhor que ele não para. Tá bom? Diz assim, olha. Bartimeu estava à beira do caminho, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. Ouvindo que era Jesus. Ou seja, ninguém foi pregar para ele, Bartimeu, ó, é o seguinte, ó, sua oportunidade chegou, cara. Agora é a sua vez, pode levantar, ficar bonitinho aí, perde o cabelo. Você entendeu? Tira o remelinho do cano do olho aí, que tá com ela aí, fica todo bonitão, porque Jesus vai passar aqui e até a sombra dele cura. Não. Ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Prontidão, meu irmão. Amém? Esperar. Eu vou no culto fazer o quê? Primeira coisa, apresentar o meu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o meu culto racional. Amém? E quem está cultuando a Deus está, sabe, consciente de que esse Deus que ele cultua, primeiro, não é uma imagem. Segundo, não é uma sombra. Terceiro, não é uma aparição. Quarto, sabe, não é uma estátua. Ele é uma presença viva. É esse o Deus que nós cultuamos. Uma presença viva, com vida própria, aleluia. Alguém que coexiste em si mesmo. Uma essência de poder, aleluia. Aquele que diz assim, ó, de mim saiu virtudes. Mas ninguém te espremeu, ninguém apertou, ninguém te torceu, só tocaram nas tuas vestes, pois é. Mas de mim saiu virtudes. Aleluia, dele emana poder. É esse que nós estamos servindo. Por isso, amado, cada culto, o mesmo Deus que fez, que faz e que fará, sempre estará presente quando lhe for invocado o nome. Quando for aberto o culto em seu nome. Quando os louvores forem para a honra e glória do seu nome, quando as vidas, aleluia, se dobrarem diante dele, clamarem o seu nome, reconhecerem o seu domínio, seu poder, sua autoridade, e que ele reina, aleluia, ele vai atender a todos, porque ele é Deus. É o Deus que atende de madrugada. Não é Dona Marisa. É o Deus que atende à tarde, de manhã, à noite, qualquer hora. Amém? É o Deus presente. O que muda? Nós. O que se altera? Nós. Nós mudamos a nossa fé. O tempo. Hoje, a ansiedade, o imediatismo, até a necessidade, né, das coisas serem mais rápidas na nossa vida. Mas a promessa de Deus, a bênção de Deus também acompanha essas coisas, as nossas necessidades. Amém? Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o clamor. Mas Jesus estava passando. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando Bartimeu se levanta e começa a clamar, logicamente que o tempo fecha do lado dele. O tempo fecha do lado dele. O pessoal que está ali, o pessoal da segurança ali, vai para cima dele. E o tempo fecha em cima dele. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca a esperança. Se dentro aí do seu clamor, as coisas estão se dificultando. Parece que não está dando certo. Não é? Parece assim que não vai rolar nada, não vai acontecer nada.
Continua clamando. Amém? Não desista. Continua clamando, aleluia. Você que depende de uma assinatura aí, saiba de uma coisa. O coração do rei está nas mãos de Deus. Amém? E com assinatura ou sem assinatura, a hora que Deus mandar, faz. Você é servo de Deus. Você é um servo e uma serva de Deus. Portanto, você vive no tempo de Deus. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Estejam os tempos preparados ou não. Amém? Porque a própria Bíblia diz: há tempo e há fora de tempo. Ah, mas se não for agora, não dá mais. Por que não dá mais? Deus continua sendo poderoso. Amém? Mas a Bíblia então nos fala dessa prontidão de Bartimeu, mas também nos fala da resistência, dos impedimentos que muitas vezes o crente sofre. Aquele que espera sofre. Aquele que tem suas necessidades sofre. Aquele que está ansioso por algo sofre. Mas eu vou contar algo para você e você vai ver como funciona aqui. Ó. Como que a Bíblia, ela se mistura numa coisa só. Sabia que do Gênesis ao Apocalipse é uma coisa só, a Bíblia? É? Não, mas é um monte de livro, um monte de escritor, um monte de coisa. Mas Deus é um só. Amém? Ele é o autor, é uma coisa só. A Bíblia nos fala que um principal lá de Roma, oficial romano, ele mandou chegarem até Jesus e pedirem que Jesus curasse o servo dele. Ele tinha um servo. E uma pessoa certamente muito querida. Apesar de ser um servo, certamente ele tinha um afeto diferenciado por este servo. E ele amava o servo, como uma pessoa competente. E este ficou doente, ele mandou as pessoas irem falar com Jesus. E chegaram para Jesus: olha, o oficial está pedindo. Tem o outro livro que fala que ele foi direto, né? Mas é que pega a história lá na frente. Primeiro ele mandou os caras. E os discípulos disseram assim: Senhor, atende ele. Ele tem sido bom para com a nossa nação. Mandou construir templo, sinagoga para nós. Sabe, ele tem assim um afeto assim, especial. Ele ama a nossa nação. Jesus falou: tá bom, então vamos lá. E Jesus estava se aproximando da casa dele. E aí ele diz então para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas diga uma só palavra, e o meu servo será curado. Tem uma tradução que fala assim, ó, e o meu servo sarará. E aí ele diz assim, olha, porque eu também sou homem de autoridade. Igual o Senhor tem autoridade, eu também tenho. Os campos são diferentes. O Senhor tem autoridade espiritual, a lei da vida. Eu tenho a autoridade aqui, das nossas leis do nosso país. Só que tem uma coisa. Eu digo a este, vem, e ele vem. Eu digo ao outro, vai, e ele vai. Então o Senhor diz uma só palavra. Jesus falou para ele: então vai. Seja como você disse. E virou as costas e foi embora. E quando ele saiu dali e chegou na casa dele, o servo estava curado. As pessoas se levantaram contra Bartimeu. Sabe, mas tem pessoa que não está nem aí se você está sofrendo ou não.
Tem pessoa que não está muito preocupada com o seu problema. Por isso que eu digo para você, às vezes você se frustra, porque você conta uma história tão doída para alguém. Esses dias atrás, umas 2 ou 3 quarta-feira atrás, se você chegasse para muitas pessoas e contasse uma história triste, elas nem iam ligar para você, porque são os corintianos que ganharam a taça lá. Eu não ia nem ligar pro teu problema, meu. Eu mesmo. A mulher do cara estava morrendo de dor de cabeça e o cara estava lá pulando, vibrando, soltando rojão. Não é não? Ô, dor agora. Não, agora não. Agora não é hora de dor, agora nem morrer, hein? Não vai me morrer essa madrugada, porque é madrugada de festa. Não vai ficar frustrado. Se você conta o seu problema para alguém, e esse alguém está noutra. Esse alguém está vivendo um outro lado, esse alguém não te entendeu, não se compadeceu, não viveu esse momento, não chorou com você. Continue chorando na presença de Deus. Amém? Aquelas pessoas lá não compartilharam com Bartimeu aquilo que ele tinha na cabeça. Por que ele clamou, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele cria na cura. Bartimeu tinha uma esperança. E as pessoas que estavam do lado dele não compartilhavam com a mesma coisa, embora estivessem andando com aquele que faz milagres. Nem todo aquele que anda com Jesus pensa como Jesus e é movido pelo Espírito de Jesus. E isso você precisa entender. Por isso que você precisa continuar crendo em Jesus. Amém? E servir ao Senhor, aonde Deus te direcionou. Se é aqui, sirva aqui. Se é lá, sirva lá. Se é não sei aonde, vá para não sei aonde servir ao Senhor. Mas continue servindo o Senhor. Em algum lugar você vai ter que servir ao Senhor. Mas continue servindo ao Senhor. Não culpe pessoas ou coisas. Busque sempre no Senhor. Amém? Vejam bem. Ele tinha um desejo no coração. Estava determinado a receber a sua bênção e a sua cura. Mas aquelas pessoas que estavam em volta não estavam entendendo muito aquilo. Estavam vendo apenas um cego berrando. Agora eu vou dizer algo para você. Jesus parou ali e disse uma palavra. Trazei-o. Ou seja, vem. Aleluia. E o interessante, que eu quero que você entenda agora e abra seu coração, porque é o que Deus vai fazer. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes, ou seja, 2 cortes dos 2 lados. Penetra na divisão da alma do espírito. É apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração do ser humano. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela desnuda as brenhas. Nos campos faz parir os animais dão cria por causa da voz do Senhor. A voz do Senhor comanda todas as coisas. Deus disse, haja e ouve. Pode ver, haja e ouve. Haja e ouve. Apareça e apareceu. Exista e existiu. Mude e mudou. Torne e tornou. Aconteça e aconteceu. E diz assim, ó, trazei-o. E lhe trouxeram. Sabe o que mudou? O poder da palavra de Deus. Mudou tudo. Cadê o texto? Cadê? Cadê meu texto? Você não gosta do texto? Em vez de ficar lendo a Bíblia aí, fica aí. Olha lá. Volta aí. Mais, volta outro. 50. Outro.
49, lá. Aí. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamai-o. E o que fizeram? Aleluia. Ué, quem são esses aqui, ó? Quem são esses aqui que chamaram o cego? Quem são eles? Fala para mim. Os mesmos. Eram eles que estavam lá. Chamai-o. Por que mudou a opinião? Porque Deus disse uma palavra. Porque Deus disse uma palavra. Meu irmão, diga assim, Senhor, diz uma só palavra. E a minha família, e lá no meu trabalho, minha escola, e junto aos meus amigos, tudo se resolverá. Todos atenderão, todos obedecerão, e as coisas à minha volta, elas acontecerão, as barreiras cairão, e o seu poder vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. E eu alcançarei meus sonhos, meus ideais, meus objetivos. E serei mais que vencedor por causa da tua palavra. Diz uma só palavra. Amém? Esse é o evangelho, meu irmão. Esse é o poder. Essa é a autoridade, aleluia. A palavra que não volta vazia. A palavra que faz aquilo para o qual foi enviada. Mas a palavra tem os seus segredos. Tem os seus lugares. Tem a beira do caminho. Tem o lugar espinhoso. Tem o terreno pedregoso. Mas tem o terreno denominado boa terra. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Abre seu coração agora. Em nome de Jesus. Que haja a prontidão de Bartimeu em você. Aleluia. Sempre esperançoso. Amém? Como diz o louvor lá. Esperançoso, vivo na luz, aleluia, buscando a glória do meu Jesus, aleluia. Seja como Bartimeu, não olhe para o impedimento. Você que está estudando, não vai olhar para as tuas notas baixas, vai estudar e vai buscar notas melhores, aleluia. Louvado seja Deus. Você que hoje as pessoas estão contrárias ao teu crescimento, as coisas acontecerem na tua vida. Esteja lá no teu campo profissional. Aleluia. Deus diz uma só palavra. E as coisas se resolvem. Essas pessoas que hoje são contra você, amanhã estão a teu favor. Essas que hoje te acusam, amanhã te defenderão. Esses que hoje te perseguem, amanhã te acobertarão, aleluia. Amanhã serão a tua defesa. Estes que hoje são seus impedimentos, aleluia. Amanhã serão o seu escudo. Porque os mesmos que o impediam, foram os mesmos que o conduziram. Aleluia. Por causa da palavra de Deus. Aleluia, por causa da voz do Deus Todo-Poderoso, que ressoou ali no meio daquela multidão. A voz que falou mais alto do que toda a gritaria daquela multidão, do que tudo aquele burbúrio que tinha ali. Aleluia, louvado seja Deus. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluia, Senhor, Tu és Deus. Tu és o Deus bendito eternamente, aleluia. Oh, Rabachai. Nós vamos fazer 3 fases. Continua com a sua cabeça, ó.
com os seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Nós vamos fazer 3 orações aqui. Eu vou fazer a primeira, pastor Show vai fazer a segunda, pastora Roseli vai fazer a terceira oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque eu sei que cada um de vocês, aleluia, Deus me mostrou aqui, cada um de vocês captou, aleluia, na pregação uma parte. Isso é importante para a igreja. Orabaxanamais. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus soberano que sabe e conhece todas as coisas, pois a onisciência, Senhor Deus, é tua. Tu és a onipresença, tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu Pai, sabias que Bartimeu estava ali, sabias do sofrimento de Bartimeu, da necessidade de Bartimeu, mas sabias também do posicionamento de Bartimeu, sabias do desejo profundo do coração, da alma, do espírito, Senhor, daquele cego. Arabaxemaianá. Contudo, Senhor, permitiu que o ciclo natural das coisas acontecessem. Só se manifestou, aleluia, após Bartimeu se manifestar. Mas tu sabias, alabaxeianaia, porque, Senhor, tu és o Deus da recompensa. E a recompensa do clamor de Bartimeu, a recompensa da fé, a recompensa do desejo, aleluia, a esperança de Bartimeu em meio à escuridão, meu Pai amado, aleluia, Senhor. Lhe trouxe a luz, lhe trouxe o milagre. Oh, Sheiabana. Senhor, tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, tu és o mesmo, Senhor, eternamente, aleluia. E eu creio, Senhor, aleluia, que nesta noite o Senhor também conhece o posicionamento dos nossos corações, corações que se posicionaram agora pela tua palavra, corações, ó Senhor Deus, aleluia, que já viam, Senhor, estavam em expectativa já desde então, meu Pai amado, aguardando ansioso. Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Oh, meu Deus, me dá uma palavra. Oh, meu Deus, me ajuda. Eis aí tua palavra, Rabash. Nemiaçou, aleluia. Canjeta, mãe. Em nome de Jesus, em nome daquele, aleluia, que mudou a história de Bartimeu, que trouxe a visão a Bartimeu, oh, que renovou Bartimeu, aleluia, que deu a Bartimeu a oportunidade, novamente, aleluia, Heriematsei, eis, Rexene, aleluia, está aqui para te abençoar. Aleluia, porque é o mesmo, porque não mudou. Aleluia, porque caminha com a sua palavra. Ora, chama a batalha. Aleluia. Oh, aleluia, foi dito aqui hoje, pelo poder do Espírito, pela revelação dessa palavra, foi dito que uma assinatura que dependa da vontade do homem, passa agora a depender da vontade de Deus. Aquilo que dependia da vontade do homem, agora tem que ser confrontado diante da vontade de Deus, e a vontade de Deus persevera, a vontade de Deus permanece, a vontade de Deus, ela é soberana. Aquilo que porventura está dependendo de decisões de patrões, decisões de autoridades humanas, decisões de gente que decide, hoje, aleluia, passa a ser de total, aleluia, de total responsabilidade de Deus. Oh, glória a Deus, começa a orar, começa a liberar isso e crer. Deus Todo-Poderoso. Sim, meu Pai. Uma só palavra, como foi dito. Aleluia. E sai da mão do homem, e sai da vontade humana. Sim, meu Deus. Sai agora
de uma autoridade revestida, oh aleluia, do que é homem, do que é humano, e passa a ser da vontade de Deus, e passa a ter o sim de Deus, aquilo que é não do homem, aquilo que é não da sociedade, aquilo que é não do banco, aquilo que é não de um gerente, aquilo que é não de um patrão, aquilo que é não de um chefe, de um encarregado. Aleluia! No céu agora começa a ecoar o sim de Deus. Oh, aleluia! E é uma pergunta. Oh, lamassuie chamar. O que vale mais, o não do homem ou o sim do Deus vivo, louvado seja? O que vale mais, o sim de um homem ou o não do Deus Todo-Poderoso? Assim, ó Deus, nós cremos, Pai, que há uma operação de processamento espiritual, em que aquilo que é negativo diante dos homens, aquilo que é não dos homens, aquilo que vem, Senhor amado, com resistência humana, agora entra, Senhor, nesse patamar espiritual, aleluia, e eu creio, Senhor, que já começa a ecoar o sim do Deus vivo, porque vai diante dos nossos caminhos, a vontade do Senhor. Ele endireita veredas, Ele abre portas de ferro, Ele quebra, Senhor amado, todos os ferrolhos. Ele, Senhor, traz em nome de Jesus os tesouros escondidos diante dos olhos que agora aguardam no Senhor. Se há portas fechadas, se há ferrolhos de ferro, se há caminhos tortuosos, se há tesouros escondidos, aleluia, simbolizados em negativas humanas, em impossíveis humanos, em que não há uma assinatura, em que não há uma liberação, em que não há um bom parecer. Agora, em nome de Jesus, eu vejo essas portas de bronze quebradas, eu vejo esses ferrolhos de ferro, aleluia, arrebentados. Eu vejo esses caminhos tortuosos endireitados para que sejam veredas retas, encurtando caminhos. Aleluia. Aquilo que está determinado pelo homem para ter várias semanas, para ter meses ou anos, no Senhor agora há um encurtamento de tempo e de espaço. Há uma mudança de parecer favorável àquele que crê e insiste em esperar no Senhor, que persevera, mesmo com não, continua buscando sim, porque crê no Senhor. Lama xerique manasso. Aleluia, Senhor amado. Pai querido, Pai santo, o Senhor mandou chamar Bartimeu, Pai. Aleluia, o clamor daquele homem, Pai querido, ecoou no meio daquela multidão, aquele clamor, Pai. Parou o Senhor parou, aleluia, e o Senhor para nesta noite, aleluia. Quando o Senhor para a cegueira na vida de Bartimeu, e o Senhor para nesta noite muitas situações da vida dos teus filhos. O Senhor parou a cegueira, o Senhor parou na vida de Bartimeu a escuridão, o Senhor trouxe um tempo de luz, o Senhor trouxe um tempo de refrigério, o Senhor tirou da paralisia e trouxe nova vida, e trouxe nova condição para aquele que mendigava, para aquele que recebia, aleluia, de esmola, daquele que recebia de esmola, agora é contemplado pelo poder do Senhor, o poder que mudou a história. Bartimeu saiu da beira do caminho para andar no caminho com Jesus Cristo, aleluia, vendo, participando, aleluia, agora de uma nova vida, de um novo tempo, aleluia. As circunstâncias não o pararam, oh Deus bendito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos continuar crendo, aleluia, que o Senhor se levantará em nosso favor, que o Senhor também terá nesta noite uma palavra de ordem no céu, ecoará uma palavra do Senhor, aleluia, uma
uma palavra de livramento, uma palavra de libertação, uma palavra que diz chega, que diz basta, aleluia, assim seja sobre nós, ó Pai querido, assim como foi com Bartimeu, seja também conosco, Senhor. O Mestre te chama, somos chamados, aleluia, para participar do novo de Deus, aleluia, do milagre do Deus Todo-Poderoso, para contemplarmos a sua glória. Louvado seja o nome poderoso do Senhor, Filho de Davi, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. Deus Todo-Poderoso, amém, amados, amém. Cessa também toda a dependência, amém? Aleluia, recursos próprios de Deus na tua vida, amém? Recursos próprios financeiros, para cessar dependências, né? Pedidos de socorros aí, que muitas vezes somos obrigados, aquele que muitas vezes precisa, Deus pode trazer esse tempo novo, como foi ministrado aqui, amém? Independência emocional, chega, amém, amados, ficar procurando ombros, ficar procurando aí demasiadamente. Deus tem um suprimento emocional aí, é a tua causa, amém, amados? É a tua vida, é o teu indivíduo que Deus vai fazer frutificar, crescer e se tornar em estatura, amém, de varão perfeito. Eu creio também nisso, amém, amados? Glória a Deus. Então levanta a sua mão na direção do alto. Não nos esqueçamos, amém, amados? Neste fim de semana, o caminho, teremos lá o trabalho com veredas, ainda há tempo de inscrição. Está aí a nossa amada Miriam, que lidera os casais, juntamente com o esposo, o presbítero está lá. Faça a tua inscrição, procure eles, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amados? Eu te amo em Jesus. Deus te abençoe.